Então, boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Então, eu sou Ana Titzman, sou a presidente da Associação de Psiquiatria e queria dar as boas-vindas a todos que estão nos assistindo hoje, estão podendo nos se juntar a nós nesse esforço, né? Eu venho, né, aqui falar para vocês com vários sentimentos, né? Um sentimento de tristeza, ao mesmo tempo de orgulho por a gente ter conseguido organizar essa atividade numa rapidez recorde, né? Porque tudo que está acontecendo, né, no nosso estado, nas nossas cidades, nos pegou de surpresa, né? E ao mesmo tempo nos fez entrar num estado de mobilização muito grande, né, e de solidariedade. Então, esse esforço da PRS em poder contribuir na qualificação, né, do cuidado que vai ser oferecido às pessoas que estão em sofrimento, tem a ver com a nossa missão e eu acho que vai ser uma noite muito produtiva, tá? Então, eu vou passar a palavra ao Dinati, que vai coordenar, né, e boas-vindas, então, a todos que estão aí. Obrigada. Obrigado, Ana. Boa noite a todos e todas aqui presentes. A nossa atividade foi pensada assim: nós vamos ter três falas, começando pela Melanie, depois pelo Christian e concluindo com a Débora. E vou apresentar cada um à medida que forem começando a falar. A ideia é que tenhamos tempo para depois poder discutir, para questões, comentários, que vocês podem ir fazendo ali pelo chat, tá? Como é um grupo grande, é melhor que a gente faça assim através do chat e vamos nos comunicando, tá bom? Então, quem começa é a doutora Melanie Oligari Pereira, que é psiquiatra pela URGS e terapeuta cognitivo-comportamental e faculty member do Beck Institute. Então, com a palavra, Melanie, por favor. Bom, boa noite a todos. Na verdade, é com grande pesar, né, que nós estamos aqui reunidos para tentar trocar ideias e experiências em relação a uma catástrofe inimaginável. Meu primeiro contato com a situação catastrófica foi na tragédia da Boate Kiss, que eu me voluntariei, e acho que é uma missão nossa a gente poder contribuir, né, como psiquiatras, que somos tão necessários, não só para orientar do ponto de vista positivo, como informar coisas que podem ser prejudiciais, né, para a evolução, por exemplo, de um estresse pós-traumático. Então, assim, ó, a grande preocupação, né, e o meu interesse como voluntária, não como especialista, foi o que que a gente podia fazer ou não, principalmente nas primeiras horas, nas primeiras 48, 72 horas, nos primeiros dias, depois que ocorre uma catástrofe, como nós estamos enfrentando nesse momento, e como nós podemos ser um agente de prevenção para o não desenvolvimento de transtorno de estresse pós-traumático. Nós tivemos o evento o incêndio da Boate Kiss, né, que foi em 2013, uma outra grande catástrofe brasileira, né, não gaúcha, foi o rompimento da barragem, né, de Brumadinho em 2019, mas o nosso grande momento de pesar e de preocupação é com essa enchente inimaginável e global do nosso querido estado do Rio Grande do Sul. Catástrofes, na verdade,
são eventos que eles são imprevisíveis, eles têm um impacto absurdo do ponto de vista de um de poder, tanto do ponto de vista individual como ser humano, como de estrutura, sejam de cidades, de estados, né, de países, do que esgotando recursos, né, e tornando muito difícil que se consiga fazer um atendimento num primeiro momento que possa prevenir coisas de impacto nessas pessoas. E até muito recentemente tinham muito poucas pesquisas sistemáticas para estudar os efeitos e uma metodologia mais científica que pudesse amenizar o impacto e principalmente as consequências de um evento catastrófico. Isso evoluiu, Oigan, ya me mandaron otro link para Brasil. isso evoluiu muito, mas ainda, né, se tem uma grande dificuldade de poder ter evidências em termos de que, principalmente a longo prazo, o que mais funciona. Então, são eventos imprevisíveis, incontroláveis, de um amplo e intenso impacto emocional e que existem diferentes critérios diagnósticos, protocolos, estrutura de amostra, de follow-up, que são utilizados, e isso dificulta muito a comparação de resultados em si. O que, na verdade, é indicado fazer em um momento imediato pós uma situação de trauma, uma situação de catástrofe como a que nós estamos vivendo? O que se indica fazer? Quais são as prioridades? Existe algo que a gente não possa fazer? De onde a gente pode tirar essa informação? Isso são perguntas que, pelo menos para mim, como agente de saúde mental, me ocorreu nesse primeiro momento, quando teve a tragédia da Boate Kiss. Então, assim, o que se pode fazer do ponto de vista imediato, né, após uma situação traumática? E uma coisa que na época me impactou muito foi que existiam algumas intervenções, que inclusive do ponto de vista psiquiátrico, ação de benzodiazepínicos que são absolutamente contraindicados nesse primeiro momento, né? Porque isso pode fazer com que ocorra uma fixação de memória negativa, né? Como também abordagens do ponto de vista psicoterápico, como, por exemplo, o debriefing, né? Que era uma técnica muito utilizada, que foi criada por uma psicóloga chamada Edna Foa, americana, e que, principalmente, né, na, ah, no evento das Torres Gêmeas, né, de 11 de setembro, foi muito utilizado e foi mensurado as consequências, né, a médio e longo prazo, e foram realmente tão catastróficas no sentido de fazer com que houvesse uma prevalência maior de transtorno de estresse pós-traumático do que a recuperação natural que ocorre sem nenhuma intervenção nesse primeiro momento na população em geral como um todo. Então, existe hoje um reconhecimento, né, de uma coisa básica, parece, mas que não era tão evidente, né, há alguns anos atrás, que existem mudanças psicofisiológicas, assim como o luto, por exemplo, né, que são normais, né, e um cuidado muito importante mas primeiro momento mesmo, né, primeiro dia, segundo dia, primeira semana, que não tratar essas alterações que são fisiológicas frente a uma situação de trauma como algo patológico. E quais são as reações físicas, né? Reações de tensão, fadiga, irritabilidade, isolamento, reclusão, desconfiança,
choque, medo, né? Luto, raiva, ressentimento, culpa, vergonha, confusão, desorientação, indecisão, dificuldade de concentração, de memória, se autorresponsabilizar ou se auto julgar por não estar na linha de frente, né? Sempre achando que tem que fazer mais do que. E nós, né, profissionais de saúde, que estamos ah, em- presentes, né, nesses primeiros momentos, se estamos presentes, precisamos ser extremamente cautelosos na oferta de intervenções psicológicas nessas primeiras horas e nesse primeiro mês após um evento traumático, né? Algumas intervenções precoces, como eu já falei, o debriefing, né, são absolutamente hoje em dia contraindicadas nesse período de uma maneira absoluta. Isso seria uma má prática do ponto de vista de evidências, né, científicas de como, num pós-trauma imediato, após uma situação catastrófica, nós intervirmos nesse tipo de situação. E mesmo na situação de colocar, evitar o máximo possível a população em geral, digamos, as pessoas que estão chegando na nossa da enchente, estão chegando das ilhas, como que estão nos abrigos, de colocar a nível de consulta, de consultório, mas sim mais como um apoio psicológico inicial e também, a não ser que o paciente tenha alguma evidência de estar com um diagnóstico, ou já ter um diagnóstico pregresso de uma patologia psiquiátrica já estabelecida. Então, os primeiros socorros, a gente nem chama, não chama de intervenção, chama-se de primeiros socorros psicológicos, né? É o que é indicado. E o objetivo desse primeiro socorro é facilitar o processo de adaptação, né, normal à situação do trauma e também evitar que a gente possa, de uma maneira iatrogênica, aumentar o número de pessoas, a prevalência de um estresse pós-traumático, desenvolvimento de um transtorno, né, de estresse pós-traumático. Então, os cuidadores, sejam aí não especificamente psiquiatras, né? Mas não devem incluir técnicas psicológicas nesse primeiro momento, nessa primeiro 48 horas, 72 horas nesse primeiro mês, né? Alguns, alguns conceitos básicos no sentido de quem a gente deve se preocupar mais, né? São importantes. A pessoa, qual foi a extensão de exposição ao trauma que a pessoa teve? Uma coisa é, por exemplo, hoje foi recebido duas histórias que eu escutei foi de uma pessoa que estava há 5 dias em cima de um telhado, sem dormir, sem comer, sem beber, né? E ela estava já caindo em exaustão, tipo, chegou o socorro na hora que essa pessoa ia desfalecer e certamente iria morrer. Então, é uma exposição maciça. Uma outra situação, uma mãe que dois filhos dela estão no hospital, um bebê caiu na água, foi socorrido, mas não ficou com ela e está perdido, e os dois estão no abrigo. Ou seja, com certeza essa é uma exposição maciça à situação traumática, que já é traumática, né? A outra é, por exemplo, o fato, eu estou sem água, mas eu estou com luz, eu estou na minha casa e a minha casa está seca. É completamente diferente uma amplitude de trauma de uma outra. Então, o grau de imprevisibilidade da instalação do evento, de ameaça à vida percebida, né? Da extensão que ocorreu de perda pessoal, né? A exposição a cenas experienciais sensoriais grotescas, a extensão da exposição, ser ocasionado por uma falha humana, né? Em contrapartida a desastres naturais. Os fatores de riscos individuais para desenvolver o TEPT, né? Perda ou traumas anteriores, ou a presença de abuso de substâncias psicoativas, uma história pessoal, familiar, psiquiátrica, desvantagens sociais, educacionais, econômicas,
estressores de vida concomitantes, ser do sexo feminino e a faixa etária de crianças e idosos. Mas, assim, a maioria das pessoas se recuperam naturalmente, sem nenhuma intervenção, né? O a curva típica, né, é que cerca só de 10% das pessoas que são expostas a uma situação de uma população a uma catástrofe vão desenvolver um estresse pós-traumático. Existem as vítimas primárias, que são as do epicentro, né, da catástrofe. As secundárias são os familiares. A nível 3, que eu acho que isso nos compete, né, tá atento, são as equipes de resgate de emergência, né? Os membros da comunidade que se disponibilizam, né, é nível 4. As pessoas que entram em contato com o evento, né? Por exemplo, o pessoal de limpeza, eu me lembro na pandemia, as pessoas da limpeza nos hospitais, né? Um alvo de grande preocupação também, e pessoas que entram em contato totalmente ao acaso. Esse é um indicativo, né, de uma referência. Então, nas pessoas, né, a prevalência de TEPT após um ano de uma catástrofe, né, as vítimas primárias, né, 30 a 40%, as secundárias de 10 a 20%, e as de nível 5, a população em geral, 5 a 10%. E eu acho que isso é um dado super importante, até para o reforço da gente não deixar que a natureza, ou seja, que a nossa fisiologia, que nós somos capazes de nos adaptar e readaptar após uma situação traumática. Mas quais são os primeiros socorros psicológicos que são importantes nesse momento? Dar orientações básicas. O que fazer, o que não fazer. Um exemplo, eu atendo 3 pessoas acima de 75 anos de idade, né? E essas pessoas foram as primeiras que eu liguei para ver como é que elas estavam, e a orientação que eu fiz, que elas estavam sem água, elas estavam sem luz, que elas fossem para o nosso litoral, né? Ou seja, é uma coisa básica, uma coisa simples, mas que elas estavam paralisadas e não estavam conseguindo se mobilizar para essa ação de autoproteção, né? Informar que reações negativas são comuns, as reações, né, comuns após a perda de alguém próximo, efeitos nocivos da exposição contínua à mídia, isso é super importante, e as pessoas ficam reverberando, né? Notícias, 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 os efeitos prejudiciais do uso de medicações, né? Principalmente os benzodiazepínicos ou de álcool e outras substâncias, né? Psicoativas, orientar a busca de apoio, né? De família, de recursos que estão na sua volta, as dicas, né, de relaxamento, dicas para melhorar a qualidade de sono, coisas realmente básicas, né? E nós, acho que como psiquiatras, é importante, ah, nós temos muitas funções, mas assim, nesse momento de poder orientar e tornar claro que isso é o que é o melhor pode ser feito para a maioria da população, a não ser que já sejam ou nossos pacientes ou candidatos a nossos pacientes por outros motivos. Esse é um protocolo né, é um material que a PRS já disponibilizou para os psicólogos, com tipo um resumo, né, que eu falei nesse primeiro momento de primeiros cuidados psicológicos, né, e esse é o que a gente pode disponibilizar para a população em geral em relação ao que eu falei também, que é o que você pode fazer para poder se autocuidar nesse momento e o que você não pode fazer, principalmente se expor à mídia de uma maneira maciça, ficar, tentar manter o máximo possível uma rotina, né? Aceitar ajuda, né? Não ficar solitário, procurar se alimentar, parece uma coisa básica, mas é importante, de pelo menos em 2 horas, que muitas vezes as pessoas nesse momento não conseguem comer, então de comer uma pequena quantidade várias vezes ao dia. Então, assim,
em resumo, o que seria melhor não fazer neste momento, né? Olhar repetidamente TV, redes sociais, comentando trauma, tentar suprimir os pensamentos dolorosos sobre o trauma, né? Tentar não maximizar risco, passar a evitar locais que são evidentemente seguros, evitar também os comportamentos de evitação química, como eu já falei, e não se culpe pela maneira como a pessoa está reagindo ou se comportando pós um trauma, algo que tem seus televisión, la que no debe hacer, y aquí a respirar más Por favor, feche os microfones aí. Sí, Ana, ya. Temos um microfonezinho aberto aqui, por favor. Rede de apoio, né? Que é uma coisa importante. Eu me lembro muito na, na Boate Kiss, que uma das primeiras coisas que a gente fez é mudar algumas pessoas que estavam há 48 horas, por exemplo, no voluntariado, para suas casas, para poder ter autocuidado, né? Para não entrar no que o que se chama o conceito de fadiga por compaixão, né? Que é o risco entre as pessoas que cuidam das vítimas de catástrofes, de traumas, tanto os profissionais. Hoje eu estou organizando aqui as doações para as vítimas. Perder a expectativa da realidade, que são absolutamente indispensáveis ou indestrutíveis, né? Esse é um conceito de 1995 que eu acho que eu, por exemplo, eu fui num abrigo ontem à tarde e evidentemente tinha uma pessoa da equipe que estava assim exausta, sem voz, e das ações que eu tive, né, no abrigo foi de encaminhar essa pessoa para sua casa para descansar, para dormir, né? E na pandemia isso aconteceu muito com médicos que estavam na linha de frente, por exemplo, né? Então, o que que os profissionais envolvidos no atendimento do trauma podem fazer para se ajudar? Também são coisas de autocuidar, manter contato com a família, com os amigos, manter-se aberto a também receber apoio emocional, se assegurar de alimentar e dormir de uma maneira adequada e manter alguma parte da sua rotina diária, além do atendimento da situação da catástrofe em si, do trauma, né, da pandemia, da enchente, né, que esteja ocorrendo no momento. E aqui são algumas referências, né, vai ficar disponível para as pessoas que estão nos assistindo, e aqui também é uma outra referência. Basicamente, seria isso que eu teria para compartilhar com vocês nesse primeiro momento do nosso encontro aqui. Obrigado, Melanie. Se tu puder postar ali no chat a referência daquele artigo que tu passasse no meio da apresentação, o pessoal ficou pedindo ali, tá? Porque ele passou meio rapidinho. Então tá bom. Muito obrigado. Passamos então para a nossa segunda apresentação da noite aqui, que é com o Dr. Christian Christensen. Ele é psicólogo clínico, doutor em psicologia, professor titular do programa de pós-graduação em psicologia da PUC do Rio Grande do Sul e coordenador do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Trauma e Estresse da mesma PUC. Então, por favor, Christian. Muito bem, então, obrigado, boa noite a todos. É um prazer estar aqui, agradeço muito o convite da APRS, em nome da Ana, do Dr. Ginarte também. É um prazer falar depois da Melanie, ouvindo, né? A gente trabalhou junto em muitos contextos, né? Então, eu vou pediram para eu falar de três contextos assim mais gerais, né? A questão de eventos estressores e níveis de intervenção, o telepsi, e algumas questões relacionadas a autocuidado, né? Como eu e o Melanie trabalhamos juntos, talvez alguns slides possam parecer repetitivos, mas vou tentar dar uma ênfase um pouquinho diferente. Eu venho trabalhando com trauma, eu fiz as contas de uma forma um pouco constrangida, mas são 31 anos que eu venho trabalhando e investigando questões relacionadas a trauma, estresse traumático. Eu coordeno um ambulatório na PUC do Rio Grande do Sul. Nós passamos 10 anos prestando atenção terciária para sobreviventes de trauma, estressores traumáticos.
E esse ambulatório, na verdade, é um braço de um núcleo, né, de pesquisas, o NEPT, né, que envolve aí psiquiatras, psicólogos, biólogos. Então, a gente estuda desde modelos básicos até efeitos de intervenções psicológicas em sobreviventes de trauma. E eu venho, ao longo dos anos, aí, por conta disso, também intervindo em várias situações de crise, emergências, desastres e catástrofes, tá? Então, falar um Pode pouquinho. o link, eles estão falando sobre o estresse, calamidade. Esse é o professor da PUC. Se for Só Isso, prestem desligado, obrigado. atenção para fechar os microfones, por favor, desligado. para não entrar o ruído, tá? Obrigado. Minha sugestão é que está também gerenciando o Zoom possa mais ativamente monitorar isso dos microfones dos colegas, tá? Então, bom, é, o que nós estamos vivendo hoje, obviamente, é uma situação sem precedentes, né, no Rio Grande do Sul, e cada situação ela é em si única, mas já há algum conhecimento sobre eventos desse tipo. Que eventos? Eventos extremos relacionados ao clima. Né? E nós sabemos que eventos deste tipo, como que nós estamos vivendo aqui, né, eles ocorrem na forma de ondas, ou círculos. Né? Nós temos primeiro um conjunto de estressores traumáticos primários. Isso tem a ver com ferimentos, com a diminuição no acesso a recursos que são necessários à vida, falta de água, falta de luz, falta de alimento, falta de combustível, falta de hospitais. Então, isso são aqueles estressores primários. Tá? E nós temos também estressores secundários que acontecem e que impactam tanto quanto os estressores primários. Tá? E é aquele indivíduo que hoje está num abrigo e não tem mais como voltar a casa porque não tem mais casa, porque não tem mais cidade. Tá? É aquele indivíduo que não tem mais um contato com o seu grupo de apoio porque parte dessas pessoas não podem mais ser encontradas, tá? Ou estão tão afetadas pela situação quanto. Tá? É aquele indivíduo que não tem mais um emprego porque o seu local de trabalho não existe mais ou porque as pressões econômicas são tão grandes na nossa sociedade que nós não temos mais dinheiro circulando. Então, estes são os estressores secundários. Nós sabemos também que esses eventos extremos relacionados ao clima estão associados ao aumento na taxa dos transtornos mentais, especialmente transtornos relacionados a trauma, como estresse agudo e estresse pós-traumático, mas também quadros de depressão, quadros de ansiedade, uso de substância e outros problemas de saúde mental. E sabemos que estar exposto a algo deste tipo agrava problemas mentais pré-existentes, ou seja, quem tinha algo possivelmente tem um agravamento dos seus sinais e sintomas. Isso é particularmente importante em indivíduos e grupos com vulnerabilidades ou que estão altamente expostos. Bom, quando nós passamos por algo deste tipo, o que é comum? Né? A Melanie falou, olha, nós não vamos... eventos desse tipo, eles estão associados ao risco aumentado de doença mental, mas a maior parte das pessoas não irá desenvolver um quadro de doença mental. Mas o que que essas pessoas, o que que nós, né? Porque nós também somos afetados em diferentes graus, o que que está acontecendo agora? Está acontecendo a expressão de reações comuns, reações esperadas naqueles primeiros dias ou mesmo semanas que se sucedem após a ocorrência, por exemplo, de uma enchente. Então, do que nós estamos vivendo aqui? Didaticamente, reações emocionais, choque, medo, luto, desesperança em relação ao futuro, desamparo, entorpecimento, embotamento afetivo, reações cognitivas, confusão, desorientação temporal, desorientação espacial, dificuldades em julgamento e tomada de decisão, dificuldades de me concentrar nas minhas atividades, prejuízos em memória, uma autoatribuição de culpa e memórias indesejáveis que podem se apresentar
na forma de pensamentos intrusivos ou mesmo sonhos e pesadelos. Reações físicas que envolvem tensão muscular, fadiga, cansaço, diminuição de energia, dificuldades para dormir, para conciliar o sono, resposta de sobressalto, diminuição do apetite, diminuição da libido e mesmo frequência cardíaca aumentada, mesmo pressão arterial elevada em alguns casos. E reações interpessoais. Humor irritável, né? Situações de heteroagressão, autoagressão, isolamento, desconfiança, uma sensação de abandono, um distanciamento das relações mais significativas, ou mesmo algo muito difícil que os sobreviventes apresentam, que é essa necessidade de controle exagerado, o que pode demandar do cuidador, né, um asseguramento, uma certeza que não é possível dar sobre alguns aspectos. Muito bem, a Melanie mostrou essa figura e essa figura é central, absolutamente central para tudo que a gente vai conversar hoje. E isso aqui é o curso típico de ajustamento a um trauma severo. Aqui nós temos os primeiros dias. Tá? Eu dividi aqui didaticamente nos 3 primeiros dias, do terceiro dia ao primeiro mês e do primeiro mês em diante, porque isso tem a ver com alguns dos quadros que nós vamos conversar hoje. Mas nos primeiros dias, o que que nós temos? Aquelas reações que eu falei agora há pouco, elas se apresentam, e elas se apresentam em grande quantidade, elas se apresentam em grande intensidade. Então, o curso típico do ajustamento envolve a expressão intensa ou numerosa daquele conjunto, um subconjunto daquelas respostas, que são normais, são esperadas. Isso é fundamental a gente compreender. Senão a gente vai se meter a fazer coisas que não precisam ser feitas agora, nem deveriam ser feitas agora. Bom, à medida que o tempo passa, o meu corpo, o meu cérebro, a minha mente coloca em marcha aqueles recursos e eu sou uma pessoa num contexto social, então o contexto também vai se modificando, promovendo uma resposta de recuperação, promovendo mecanismos que levam a maior resiliência, processos de resiliência. Entender que resiliência como um processo, não como um resultado final. E eu vou, então, aos poucos, recuperando meu funcionamento social, meu funcionamento acadêmico, meu funcionamento nas relações interpessoais, né, meu trabalho. Né, aos poucos, isso vai sendo retomado e o meu grau de sofrimento e prejuízos vai diminuindo. Ao passo que, né, ao final das primeiras semanas, nós já temos muito menos gente sofrendo e as pessoas já estão, cada um, né, com muito menos prejuízo. Bom, o curso típico é o curso de recuperação e resiliência, mas nós também temos que nos preocupar com aquelas pessoas que vão apresentar talvez uma resposta mais adaptativa no início, mas vão apresentar sofrimento mais adiante. E aquelas pessoas ou nas quais aquelas reações não diminuem, elas se mantêm. E aí sim, pessoal, aí a gente começa a falar de sinais e sintomas que vão caracterizar algumas das síndromes para as quais nós vamos precisar ter um tipo diferente de atenção do ponto de vista psicossocial daquele que a Melanie acabou de explicar. Bom, então, ainda que esse seja o curso típico, nem todo mundo segue esse curso. E aí, nós temos que nos perguntar, o que fazer? Tá? E o que fazer envolve essencialmente quando fazer. Tá? Se nós estamos falando de algo que tem um curso, nós podemos ter intervenções em diferentes fases, numa forma sequencial. Bom, quando fazer é para quem fazer algo é fazer para esta pessoa que está neste curso. Algo completamente diferente é fazer para esta pessoa aqui, tá? Como fazer?
né? Há uma grande discussão sobre intervenção online, intervenção presencial, qual é a dose da intervenção, o quanto de complexo, mais ou menos, precisa ser a intervenção. A gente vai discutir algumas ideias sobre isso. E quem faz o quê? E antes que vocês esperem, eu não tenho uma resposta para tudo isso que eu perguntei, mas eu convido vocês a gente pensar num quadro de referência. Tá? E eu vou só trazer alguns dados complementares em relação a coisas que a gente já sabe. A gente não precisa inventar a roda. Então, a gente já sabe que vai acontecer, né, um aumento do ponto de vista de transtornos mentais. Tá? Isso aqui é uma revisão de transtornos mentais relacionados a desastres, né? Mas então nós vamos ter quadros de ansiedade, quadros de depressão, quadros de TEPT, que vão aumentar. Quanto vai aumentar, não sabemos exatamente, porque depende de uma série de fatores que tomaria um pouco mais de tempo do que eu tenho agora para explorar. Tá? E vocês observam que são prevalências altamente variáveis e até pouco informativas. Pouco informativas. Esse outro estudo é um estudo do Reino Unido com enchentes. Isso nos dá uma ideia melhor, não comparando o Reino Unido com o Brasil, mas eles estudaram a prevalência de transtornos mentais um ano após enchentes. E é uma revisão, né, uma meta-análise de alguns estudos onde foi medido isso, foi avaliado isso. E aqui a gente tem uma ideia um pouco melhor. Ansiedade, 7 a 32%, depressão, 9 a 33%, estresse pós-traumático, 11 a 49%. Observem que isso tudo é maior do que seria esperado na prevalência epidemiológica desses quadros numa população geral, tá? Então, não dá para dizer que vai ser assim, porque ninguém tem bola de cristal. E os processos, os contextos são altamente diferentes. Mas isso nos dá alguma ideia do que a gente pode esperar. A Melanie já mostrou um pouquinho esse estudo, e eu só queria destacar aqui que nós temos, né, muitas pessoas que vão apresentar estresse pós-traumático que foram expostos de forma direta, mas nós temos que nos preocupar enormemente com quem está envolvido no socorro imediato. A gente estudou bastante isso na pandemia, né? E não por acaso, grande parte da nossa intervenção psicossocial no Telepsi, que eu vou falar a seguir, foi com cuidadores, né? Foi com pessoas que estavam na linha de frente no SUS para prestar atenção à saúde no contexto do enfrentamento à Covid. Tá? Bom, se a gente pensa nesse curso típico, então quando a gente vai olhar para intervenções, a gente pode pensar numa sequência. Coisas que são feitas aqui são diferentes daquelas que são feitas aqui e diferentes dessas outras mais adiante. Tá? Então, a gente precisa ter uma avaliação criteriosa, saber a quantidade da demanda, estratificar risco, quais são os recursos que nós temos e qual é a capacitação técnica desses nossos recursos. Tá? A Melanie já falou do que nós fazemos aqui, né? Que são os primeiros socorros psicológicos. E isso vem num racional, né, a partir dessa ideia de uma pirâmide de intervenções do ponto de vista de saúde mental e apoio psicossocial. Então, os primeiros socorros psicológicos se inserem neste contexto aqui, tá? Cidade brasileira, dando uma palestra agora lá para. Então, os primeiros cuidados psicológicos se inserem neste contexto aqui. Tomando essa nossa figura como uma referência e pensando que nós vamos ter pessoas com cursos diferentes aqui, pessoas que já estão se recuperando, pessoas que estão num curso de, vou falar de uma forma geral, adoecimento, pessoas que estão numa situação de agravamento de quadros pré-existentes. Tá? O que nós fazemos aqui são protocolos de primeiros socorros psicológicos. E nós temos vários disponíveis, inclusive orientações bem claras, por exemplo, do Conselho Federal de Psicologia. Tá? Nós já trabalhamos com
com os primeiros socorros psicológicos do Centro Nacional de Estresse Pós-Traumático, foi isso nos Estados Unidos. Isso foi o que a gente fez em Santa Maria durante algum período. Nós trabalhamos e adaptamos o modelo RAPID, daquele da Johns Hopkins University. Depois eu falo um pouquinho sobre isso, mas nós estamos preconizando, neste momento, algo que é mais fácil de transmitir de uma forma rápida, que são os primeiros cuidados psicológicos da Organização Mundial de Saúde, que está disponível através da OPAS em língua portuguesa. Tá? Então, isso é o que nós fazemos neste primeiro momento, para que, tentando favorecer um processo de recuperação, tentando aumentar a capacidade da pessoa de autonomia e respostas saudáveis, tentando reconectar a pessoa com a rede de apoio social e talvez prevenindo transtornos mentais mais severos mais adiante. Não quer dizer que a gente não tem intervenções especializadas aqui, mas são para pessoas com quadros específicos. A intervenção psicossocial que a gente está fazendo nas situações de abrigo é PSP. Tá? Enfim, o que nós fazemos um pouco mais adiante envolve uma estratégia de cuidados clínicos básicos do ponto de vista de saúde mental. E existem vários protocolos, e aqui nós estamos falando de pessoas que vão precisar de um grau maior de atenção psicossocial, tá? Nós temos protocolos e guidelines, digamos, da Organização Mundial de Saúde, né? A ideia do Mental Health Gap, né? Que é um manual de intervenções para transtornos mentais, para uma série de transtornos mentais. Nós temos aqui o Enfrentando Problemas Plus, né? Que é uma estratégia de baixa complexidade para lidar com alguns sintomas do ponto de vista de transtornos mentais. Nós temos o protocolo de tratamento unificado, né, que é uma estratégia transdiagnóstica, e nós temos também o Telepsi, que foi uma estratégia que foi desenvolvida junto ao Ministério da Saúde no contexto da pandemia de Covid-19, hospedada no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. O coordenador geral é um colega psiquiatra, né, que é o professor Giovanni Sarum Júnior, né, e tem uma equipe bastante grande que trabalhou com essa intervenção. Né? Basicamente, a gente fez naquele contexto uma teleintervenção. A gente fez telepsicoeducação, que era uma estratégia que envolvia primeiros socorros psicológicos e uma adição de vídeos. Tá? Depois a gente fez, em diferentes braços, nós fizemos diferentes coisas. Telepsicoterapia cognitivo-comportamental breve, telepsicoterapia interpessoal breve e também sessões de telepsiquiatria. Tá? É, e nós temos olhando agora especificamente mais para a minha seara de estresse pós-traumático, nós temos vários guidelines, tá? Vários guias de orientação que nos indicam do que fazer para quadros de transtorno de estresse agudo, quadros de transtorno de estresse pós-traumático, comorbidades associadas a estresse pós-traumático. Nós temos uma sólida literatura aqui. E é claro que nós estamos falando aqui de indivíduos que estão com um transtorno mental grave, né? E que tem um enorme prejuízo funcional e sofrimento. Então, isso é algo diferente. E aqui nós estamos falando de psicoterapia. Tá? É, eu, nós temos e desenvolvemos uma adaptação do RAP, que é o protocolo da Johns Hopkins University, na forma do Prepara, foi a tese de doutorado de um orientando meu, Gustavo Silva, né? E a gente já vem em Porto Alegre há algum tempo, já há 3 anos, trabalhando com formação de profissionais na área da saúde nesse protocolo. Tá? Mas, como eu comentei, agora, num contexto mais imediato, nos pareceu mais acertado usar o protocolo de primeiros cuidados psicológicos da Organização Mundial de Saúde, porque ele é mais fácil da gente poder disseminar. E quando a gente olha para esses protocolos, estes, nós precisamos pensar
em adaptações culturais, né? Recentemente a gente trabalhou num artigo de uma forma bem interessante sobre como é que a gente adapta intervenções baseadas em evidência, relacionadas a trauma para países de renda baixa e renda média, né? Então é preciso, nem sempre dá para fazer algo tão direto, né? Simplesmente importar. A gente precisa, às vezes, de um cuidado importante na adaptação. Para finalizar, pediram que eu falasse um pouquinho do telepsi. O que que agora é o telepsi nesse contexto? É uma tentativa de sistematizar um pouco do conhecimento adquirido e do conhecimento produzido naquele contexto, né? O telepsi teve a parte de avaliação, desculpa, de avaliação e intervenção, foram mais de 6.000 pessoas atendidas, tá? Mas também teve pesquisa, muita pesquisa em cima disso, que agora estão sendo os resultados. E algo que mostrou daqueles dados é que uma intervenção simples, ou única, para dizer melhor, do tipo telepsicoeducação, ela tem efeito similar a intervenções com maior dose, por exemplo, 4 sessões de TCC com a inclusão de vídeos, tá? Então, nós estamos priorizando a ideia de uma intervenção única, que ela foi, já no Telepsina Covid, baseada em primeiros socorros psicológicos, mais algumas coisas. Então, a ideia do Telepsi hoje é simplesmente sistematizar um pouquinho os primeiros socorros psicológicos de uma forma visualmente fácil, com o ingrediente de vídeos que nós sabemos, nem sempre, ou muitas vezes, não é possível fazer isso na prática. Ontem à noite eu passei uma parte do tempo num abrigo e não era viável, por exemplo, fazer essa intervenção com o uso de vídeos como suporte. Primeiro, que algumas pessoas não tinham celular, não tinham o sinal do celular o sinal do meu celular era fraco. Então, a gente sabe que esta parte aqui pode não funcionar para algumas pessoas, pode funcionar para outras, tá? Então, é simplesmente uma ideia de primeiros cuidados psicológicos da OMS no contexto de uma intervenção breve, aqui sistematizada, né? Também tem o protocolo para crianças, que tem alguma adaptação, e uma parte de avaliação e estratificação de risco, ou classificação de risco com condutas específicas para cada caso. Especial atenção a risco de suicídio, heteroagressão e exposição a situações aí, a estressores. Dito isso, e para finalizar, a Melanie comentou da questão de fadiga por compaixão. A gente já estudou, pesquisou trauma vicário, já estudamos burnout, né? E tudo isso nós podemos hoje agrupar dentro de uma ideia de estresse secundário e quando nós temos um quadro de sinais e sintomas que justifiquem o diagnóstico, estresse traumático secundário. Bom, existem várias estratégias, a Melanie sugeriu algumas para nós evitarmos isso no cuidador, tá? E uma delas, e principal, especialmente quando a gente vai fazer a intervenção nesse momento, quando a gente vai fazer a intervenção de primeiros cuidados psicológicos, é a gente ter uma imensa clareza sobre quais são os limites da nossa atuação profissional. O segundo ponto é nós entendermos que nós somos uma peça numa engrenagem, numa grande máquina que está se organizando, às vezes melhor, às vezes não tão de uma maneira não tão ideal, e que isto vai dinamicamente mudando com o tempo. Nós não somos, por mais importantes que cada um de nós possamos ser, mas nós não somos os protagonistas disso. Nós estamos ofertando uma atenção que ela é fundamental, mas ela é num contexto de uma intervenção mais macro. Por fim, a ideia de eu preciso cuidar de mim para poder cuidar do outro de uma forma efetiva. E, sobretudo, quando eu vou fazer a intervenção num contexto de crise, eu não posso ser, né, alguém que me coloca, ou coloca o outro, ou sobrecarrega, ou coloca o outro em risco, ou me coloca em risco, e sobrecarrega a equipe que já está lá, naquela situação,
prestando socorro, fazendo o resgate. Então, eu não posso agravar a situação, né? Isso é algo fundamental. O Conselho Regional de Psicologia tem feito rodas de orientação sobre emergências e desastres. E eu acho que como nós temos uma audiência ampla, né, queria chamar os psicólogos que estão fazendo essas intervenções, nos abrigos, nos diferentes contextos, né, que participem dessas rodas, né, onde nós discutimos, sempre tem um supervisor e um conselheiro do CRP presente para discutir aspectos técnicos, mas também legais da intervenção. Por fim, só fazer uma indicação de que uma colega minha, que é a Carolina Santa Maria, e eu gravamos duas videoaulas breves para dar uma visão geral sobre o que deve ser feito, o que nós estamos enfrentando e o que pode ser feito do ponto de vista dos primeiros cuidados psicológicos dentro do protocolo da Organização Mundial de Saúde. Isso não substitui a leitura atenta, o treinamento, a leitura atenta do guia de intervenção, do trabalhador de campo, e a supervisão. Mas é um esforço no sentido de treinar ou de prover informações rápidas para as pessoas que já estão lá atuando. Eu vou botar aqui no chat os links para isso, mas vocês também podem achar aí nas mídias sociais. Eu me passei um pouquinho do tempo, peço desculpas por isso e a gente depois fica aberto para o diálogo. Obrigado pela atenção, pessoal. Obrigado, Christian. Nós estamos aqui com mais de 200 participantes, incluindo o professor Salton, lá de Passo Fundo. Temos alguns médicos residentes de medicina de família colombianos, que virão ao Brasil fazer um estágio agora na UFPEL no final do mês. Muitos colegas aqui participando. Aproveitem agora esse espaço também para colocar ali no chat as questões, tá? A gente vai fazer a discussão via chat aqui, tá, pessoal? Trazer questões aqui para os nossos palestrantes. E agora, então, convido a nossa colega, a doutora Débora Noal, que é psicóloga, coordenadora do Núcleo de Saúde Mental em Desastres da Fundação Oswaldo Cruz, doutora em Processos de Desenvolvimento Humano e Saúde pela UNB e tem pós-doutorado em Saúde Pública pela mesma Fiocruz. Então, Débora, por favor. Gente, muitíssimo boa noite. Eu gostaria só de saber se vocês estão conseguindo me escutar. Sim? Te escutamos Dinati, bem. eu acabei, Tá bom, eu som. acabei te enviando a apresentação porque eu acho que com a qualidade da internet do local onde eu estou, não vai Eu vou funcionar. tentar. Eu vou tentar aqui projetar. Se vocês perceberem que não está funcionando, Tu eu queres peço que para o eu passe Dinati. ela? Tu queres que eu coloque? Ai, se você puder, eu te agradeço, Vou, porque eu estou achando que não vai vou, conseguir segurar vídeo e vou áudio. procurar. Pode Eu já falando que caí eu vou 4 procurar. vezes durante a apresentação aqui de Tá vocês. bom, pode deixar que eu tento colocar aqui, tá? Então vamos lá, enquanto o Dinati vai abrindo, é uma apresentação bem breve, porque eu acho que está todo mundo já saturado, né? Eu costumo dizer que a pior fase para a gente aprender algo é no início da fase de resposta a um desastre, porque a gente está com as emoções tão afloradas que é difícil entrar isso para uma memória de médio e longo prazo. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível, mas eu quero começar dizendo um pouco do que eu tenho visto, né? Eu cheguei aqui dia 6, tenho tentado acompanhar desde o dia 1, mas eu tenho circulado aqui por vários espaços e, e eu costumo dizer, né? Eu trabalho há quase 20 anos só em situações de desastres, mas o que me emociona, o que me toca, o que me move nisso não é necessariamente a dor do terreno, mas a capacidade que os humanos têm de se conectar com a dor do outro, se posicionar perante a dor do outro e, de alguma forma, produzir algo para restabelecer o tecido social. Isso me chama tanta atenção. Hoje, visitando os abrigos e percebendo como as pessoas estão construindo as estratégias de cuidado, me chamou muito a atenção o engajamento e o envolvimento. E o quanto isso é restabelecedor, né, para o tecido social, que, no meu ponto de vista, é a camada mais fina, mas também é a camada mais sustentável de uma estratégia. Meus colegas aqui falaram super bem, tanto a Melanie quanto o Christian.
E eu fiquei bem feliz, porque isso agiliza, então vou tentar trabalhar um outro lado, que talvez a gente tenha falado um pouquinho menos, são as estratégias de gestão, né? O que que se espera de uma estratégia, o que que se espera para fazer, né? A gente começou aqui, talvez da ponta para a base da pirâmide, vou tentar falar um pouco dessa base, o que que a gente pode fazer em termos de estratégia de gestão, para a gente ser aqui complementar. O que que se espera dessa fase, né? Qual que é o objetivo do cuidado neste momento? Então, em termos de gestão, se a gente precisa montar um plano para esse estado, e a gente está falando de estado mesmo, né? Talvez pela primeira vez a gente fale de um estado que está quase completamente todo afetado, né? A gente tem quase 90% da região do estado, do território afetado. Isso é muita coisa em termos Sim. de território. Qual que então é o objetivo, né? Nessa primeira fase, esse primeiro mês, então eu vou tentar trazer um recorte de tempo para a gente trabalhar agora esses primeiros 30 dias. O que que a gente espera em termos de gestão? Primeiro, a gente vai tentar ao máximo reduzir o estado de estresse agudo e tentar prevenir os possíveis transtornos psicopatológicos quando a gente não consegue fazer uma aproximação ou uma intervenção qualificada. Parte da nossa intervenção agora é ajudar as pessoas a compreender o que de fato aconteceu e como que a gente começa a produzir uma elaboração desse evento. Aqui ainda está chamando de evento, mas eu devo dizer que já tem inclusive uma nova abordagem científica que a gente provavelmente em breve não vai mais chamar de evento, evento extremo, a gente já vai chamar de processo. A gente está num processo de mudança do mundo, onde, infelizmente, os desastres tendem a ser parte da rotina das nossas sociedades. E não estou falando só do Rio Grande do Sul, estou falando em termos de mundo, né? Então, se antes as pessoas podiam escolher se elas queriam ou não estudar, né, sobre desastres, sobre eventos extremos, agora a gente vai estudar como processos de vida e como lidar com isso, como lidar com esse cotidiano, né? Então, parte do nosso trabalho agora é ajudar a compreender como que a gente elabora esse evento e como que a gente trabalha, como que a gente aborda essas dificuldades psicossociais. Ainda não conseguiram projetar, né? Porque eu ia trazer um pouco a pirâmide que o Christian já falou Tá e vou tentar quase, quase. Perfeito. E vou tentar trazer um pouquinho como que a gente utiliza essa pirâmide, né? Então, se você que está aí do outro lado, né, você é gestor, você precisa montar um plano para a sua regional de saúde, você tem que montar um plano para o seu município, você tem que montar um plano para o seu território. O que que eu sugiro? Você pega a pirâmide do IASC e tenta fazer o desenho. Ah, essa é a do Christian. Se você puder trazer a minha, eu vou trazer um pouco já trazendo dentro de Porto Alegre o que a gente pode utilizar, dentro do Rio Grande do Sul, como que a gente pode utilizar a pirâmide já um pouquinho mais na prática, né? Bom, então, vamos fazer de conta que toda essa pirâmide é o território onde vocês precisam trabalhar, o território afetado, né? Então, eu vou usar aqui o exemplo de Porto Alegre, mas quem tiver nos outros municípios pode pegar o seu município. Então, pode pegar Eldorado, Guaíba, São Sebastião do Caí, pega a pirâmide, encara que a pirâmide dentro cabe todo o território do seu município. A gente acredita que a gente vai ter mais ou menos até 85%, a gente costuma dizer que vai de 65% a 85% de toda a população daquele território vai ter um nível de afetação alto, vai ter muita dificuldade nesses primeiros dias, em especial nesse primeiro mês, vai ter muito sofrimento, vai ter dificuldade para comer, vai ter dificuldade para dormir, vai ter muitos pensamentos intrusivos, vai ter uma aceleração de pensamento, vai ter dificuldade de se concentrar, vai brigar muito, vai entrar em conflito, mas não vai ter dificuldade de se adaptar a curto, a médio e longo prazo. O que que significa isso? Que a pessoa, só confere se vocês estão escutando, né? O áudio está bom. Ah, tá bom. Então vamos lá. Mas não vai ter problema de adaptação a médio e longo prazo. Então, a gente vai ter que calcular qual é o quantitativo de profissionais que a gente poderia enviar para cuidar agora desses até 85% dessa população. Como que a gente cuida, então, de 85% de uma população de centenas a milhares de pessoas? Então, vamos lá, já chego.
Vou falar um pouquinho desses 15, agora 25%, que são as pessoas que possivelmente, né, como já disse, tanto o Christian quanto a Melanie, já tiveram algum tipo de dificuldade, de problema, de transtorno, ou alguma dificuldade para se adaptar no passado, e que agora, neste momento, vão ter provavelmente um potencial muito maior de adoecer ou de precisar de ajuda. E essa é a chamada população em risco. Como que a gente sabe quem são essas pessoas? Geralmente são as pessoas da atenção primária da saúde, em especial quem utiliza o Sistema Único de Saúde. Então, geralmente o agente comunitário de saúde já conhece, a enfermeira já conhece, o médico, às vezes, da unidade já sabe que são pessoas que têm problema de adaptação. Às vezes se separou e teve dificuldade de elaborar. Essas são as pessoas que agora a gente precisa ficar em alerta. Então, se você tem familiares ou se você tem pacientes que em algum momento da história já demonstraram mais dificuldade para elaborar algum tipo de evento, algum tipo de processo mais dolorido, essas são as pessoas que agora a gente precisa ficar atento e que a gente vai monitorar, a gente vai acompanhar. Aqui, né, nos problemas psiquiátricos, a gente fala de até 8%. Lembrando que 8% geralmente a gente trabalha nas situações de guerra, conflito armado, ou pessoas onde envolve uma violência extrema. E esse é um ponto para a gente pensar. Não é o caso, em teoria, do Rio Grande do Sul, mas se a gente pensar que algumas áreas é, tem sido evidenciado um aumento de violência, e inclusive um medo, né? De convívio social. E esses são pontos para a gente atentar, né? Que provavelmente os indicadores podem ser diferentes. Como é que a gente cuida, então, dessa base da pirâmide, desses até 85%? Se vocês não estiverem me escutando, não esqueçam de me avisar, hein? Que já acontece, de vez em quando eu sigo falando. Bom som, Débora, fica tranquilo. Perfeito. Então, quem que a gente espera, né? Que a família, que os amigos, que os vizinhos, os líderes espirituais, os chefes da comunidade, pessoas que têm algum nível de liderança, de confiança em grandes coletivos, que essa pessoa nos ajude. E como é que a gente faz agora? A gente vai lá conversar com o padre, vai conversar com o pastor de igreja, a gente vai conversar com líderes comunitários, coordenadores de abrigo, pessoas que têm algum nível de conhecimento da comunidade antes do desastre. Por exemplo, agora antes da inundação, quem eram as pessoas de referência naqueles bairros mais afetados? Quem a população, quando ela escuta, ela se sente confortada, ou mais do que isso, ela sente confiança na informação que está passando. Então, são essas pessoas agora que a gente conta para passar a informação em massa, inclusive sobre os primeiros cuidados psicológicos, né? Porque se a gente só formar os profissionais de saúde, a gente só vai chegar nessa segunda base da pirâmide, né? Que geralmente são os médicos generalistas, os assistentes sociais, os psicólogos, né? São as equipes geralmente de atenção primária à saúde. Essa equipe, ela vai receber essas pessoas, mas não pode estar sozinha nisso. Por quê? Porque a estratégia é como se fosse um funil, né? Tem que entrar um grande quantitativo de pessoas, entender qual é o processo, por si só começar a elaborar com as suas próprias ferramentas, e a partir dali saem, então, as pessoas que vão precisar de uma continuidade no cuidado. Mas os médicos e os assistentes sociais, os psicólogos, especialmente os da atenção primária, os dos CRAS e dos CREAS, eles têm aqui um papel fundamental, que é de compreender, como disse o Christian e a Melanie um pouco antes, que aquele primeiro cuidado que ele vai oferecer vai ser crucial para a dependência ou para a dificuldade de elaboração, por exemplo, de um processo de luto a médio e longo prazo. Então, se a gente sair medicalizando todo mundo, oferecendo benzodiazepínico ou algum outro tipo de medicação que altere a capacidade dele de se conectar com o momento presente, provavelmente a gente vai ter aí um dificultador a médio e longo prazo. E geralmente, quando essa pessoa consegue acessar a dor a médio prazo, a sociedade já não a suporta mais. E o que que eu quero dizer com isso? Porque se agora eu encontro alguém chorando, alguém lutado, alguém com muita dificuldade de trabalhar, de comer, de cuidar dos seus filhos, eu consigo compreender, porque afinal eu também estou sentindo algo ao ver as imagens, a perceber. Mas se essa pessoa volta daqui a um ano, daqui a 2 anos, com reações ou com sintomas similares ao da primeira fase da linha de resposta, a sociedade já diz, mas como assim ainda não elaborou? Nossa, você tem que ir bola para frente, olha, você tem que superar isso. E não funciona.
a pessoa vai precisar viver em doses homeopáticas e doses afetivas o seu processo de luto. Por isso que essa primeira fase, a gente não sugere a medicalização. Ela, inclusive, é extremamente contraindicada. As evidências já mostram que ela não tem funcionado. Então, para os problemas psiquiátricos, a gente sugere os cuidados psiquiátricos nesse componente mais ampliado da reforma psiquiátrica. E para toda essa gente, não sei se vocês estão enxergando aí, para toda essa gente, desde a base da pirâmide, desde o líder comunitário, o líder espiritual, o familiar, que é a pessoa que é a base daquela família, a gente sugere um cuidado específico. E aí a gente pode estar pensando dentro de cada regional, dentro de cada município, dentro de cada comunidade, como que a gente oferece um cuidado específico para aquelas pessoas. E aqui um pouco o que que a gente faz agora com a pirâmide. A gente pega a pirâmide para começar a fazer a estratégia coletiva, vira ela de ponta cabeça, começa com a base da pirâmide e vai agora acessar os espaços coletivos. Esse é o momento da nossa linha do tempo onde a gente precisa ir para a televisão, a gente precisa ir para a rádio, a gente precisa ir para os jornais, a gente precisa assumir o nosso lugar de especialista nas grandes mídias e se posicionar, tentando mostrar um pouco para a população o que que se espera em termos de reações nesse momento. O que que são consideradas essas reações esperadas, reações, entre aspas, normais para um evento anormal, e o que que é possível fazer com isso. Então, agora é quase que um pacto entre os profissionais aqui, né? É qual de nós já se sente confortável para poder fazer essa fala ancorada na ciência, ancorada nos dados, ancorado na história, mas que dê para a população essa sensação de controle, essa sensação de que existe sim uma linha e que aquilo que está acontecendo, o que ele está sentindo, o que ele está percebendo, são sim reações esperadas. A partir do momento que eu saí para o coletivo, fui para a rádio, fui para a TV, fui para o jornal, produzi materiais informativos, fiz falas na igreja, no culto, na feira, nos abrigos, espaços onde as pessoas vão conseguir entender que nós todos falamos uma mesma linguagem. Agora eu começo uma articulação com os atores da sociedade. Então, qual é aquele líder lá do abrigo? Quem é o coordenador deste abrigo? Quem é a pessoa que coordena a distribuição de quentinhas? Essas pessoas agora vão nos ajudar a fazer um link com essas pessoas que estão sendo cuidadas e vai nos ajudar a olhar, a perceber, a enxergar quais são as pessoas que estão tendo reações que se sobressaem à própria capacidade de fazer frente, ou seja, que as ferramentas delas, as ferramentas individuais ou familiares ou coletivas não estão funcionando e que aí a gente vai precisar então se aproximar delas com mais efetividade. Esses agora são nossos parceiros, fazem parte das equipes de saúde. Então, uma pessoa que distribui quentinha, que está ali distribuindo meia, cueca, roupa, né? Hoje, inclusive, encontrei algumas psicólogas nos abrigos e elas falaram: Ah, Débora, que bom que você está aqui. Eu queria estar ajudando como psicóloga. Eu falei: Mas o que que você está fazendo aqui? Eu estou distribuindo roupa. Não, mas esse também é um lugar da saúde mental. Você está aí na base da pirâmide. Se a gente não conseguir agora manter, né, a segurança, o conforto, a dignidade, a alimentação, um abrigo, a gente não vai conseguir subir a capacidade de cuidar da saúde mental. E é assim que a gente cuida agora, dando dignidade através de banho, água, comida, de um jeito que garanta a dignidade, né? Então, esse é um ponto importante para a gente saber. Não precisa agora todo mundo fazer escuta clínica, né? Existem várias formas de fazer a clínica. Eu gosto de dizer que a gente pode ouvir com os olhos, a gente pode ouvir com o nariz, a gente pode ouvir com o tato, a gente pode ouvir com o paladar. Tem muitas formas de ouvir, né? E eu gosto de pensar que o jeito de fazer, né, da psicologia, da psiquiatria, ele é muito mais amplo, porque a gente consegue escutar com todos os sentidos. E esse agora é o nosso diferencial. Não é se a gente tem um consultório ou se a gente tem um cuidado clínico individual. É como que a gente produz uma estratégia de cuidado com simples forma de andar dentro de um abrigo, de olhar para as pessoas, de estender a mão, de fazer algum movimento de cuidado. Às vezes, ao entregar uma água, você é capaz de cuidar muito mais do que você fazendo uma intervenção clínica nos moldes que a gente aprendeu na universidade, né? Eu não sei quando vocês se formaram, eu me formei num lugar fantástico,
com uma formação muito boa, mas nunca ninguém me disse que eu poderia ouvir com o olfato. Nunca ninguém me disse que eu poderia ouvir com o tato. E eu gostei que eu fui. Durante 6 anos de universidade, e mal sabia eu que foi um dos sentidos que eu menos utilizei no trabalho humanitário internacional, porque boa parte das pessoas que eu cuidava falava Lingala, Bangala, Swahili, Creole. Então tinha que ter outras formas de cuidar. E por incrível que pareça, isso funciona, né? E se funciona no Congo, se funciona no Haiti, podem ter certeza que funciona também no Brasil. A gente está falando do cuidado de humano para humano. Bom, ainda descendo lá nosso funil, né? Essa partezinha verde é a rede de atendimento existente. Então, depois que o nosso parceiro, entregador de marmita, cuidador do abrigo, dentro da estrutura, ele nos ajudou a identificar quem são essas pessoas, a gente encaminha para essa rede de atendimento que já existe. Lembrando que essa articulação com os atores sociais podem ser, inclusive, os voluntários que foram cadastrados, formados, qualificados para trabalhar com primeiros cuidados psicológicos e que vão fazer agora o encaminhamento para dentro da rede que já existe. E por que que encaminhar para dentro do SUS e do SUAS é tão importante? Porque a gente vai fazer com que essas pessoas percam mais uma referência de cuidado se a gente atender elas a nível individual ou só como voluntário, sem uma vinculação com o sistema. Porque hoje ela é atendida, mas daqui a 2, 3 dias ela pode voltar e não vai mais encontrar o voluntário. Então esse voluntário vai ser mais uma referência que a desorganiza. Então naquele momento pode ter feito efeito, mas a pessoa volta e ela quer encontrar alguma referência que dê para ela uma sensação de controle e aí ela vai encontrar no sistema. Por isso a importância dos voluntários incorporarem e auxiliarem nos sistemas que já existem. Isso dá uma sensação de controle para a pessoa que tem uma estrutura georreferenciada. Bom, para cuidar de toda essa gente e para manejar toda essa gente, a gente vai precisar de um coletivo gestor. Então, toda essa bolinha vermelha que vocês estão vendo, o plano do gestor tem que envolver todos esses eixos. E, para completar, tem que garantir o cuidado para esses cuidadores. A gente geralmente recomenda que esse cuidado para os cuidadores seja feito para pessoas externas às instituições. E por quê? Porque dependendo de como a instituição se organiza, a pessoa pode se sentir desconfortável. Por quê? Se a gente está falando que os primeiros respondedores são os resgatistas, a gente vai precisar cuidar de bombeiro, de policial militar, de... que mais? As Forças Armadas, e essas pessoas trabalham com hierarquias. E lembrando que a forma de cuidar de hierarquias militarizadas e a forma de cuidar de civis são diferentes. E as estratégias, elas têm uma coluna vertebral que se assemelha, mas elas não são iguais. E isso precisa ser respeitado. Então, quando a gente cuida, por exemplo, os bombeiros, os policiais militares, os resgatistas, a gente vai fazendo esse cuidado sob as hierarquias. Então, se a gente vai cuidar, não sei, do coronel, a gente vai buscar um psicólogo que tenha uma linha de patente similar a ele, para que tenha também os níveis de respeito respeitados e que as pessoas sintam uma abertura para poder se posicionar. Esses são pequenos detalhes, mas todo cuidado em desastre é feito de pequenos detalhes. Então, aqui agora um checklist. Todo emergencista que se preze gosta de um checklist para sentir que a vida está sob controle, né? Porque já tem muita coisa desorganizada na nossa vida num desastre. Então, o que que não pode faltar? Primeiro, informação básica. Quais são as reações mais comuns? Que tipo de reação ela está se sobressaindo a capacidade de resposta da pessoa? Quando buscar ajuda, no momento que a pessoa sentiu que ela já não tem mais ferramenta, ou que eu enxergo e que eu observo que os referenciais que eu tinha daquela pessoa que eu amo, aquela pessoa que eu gosto, ou aquela pessoa que eu cuido, ela está saindo da capacidade do autocontrole dela. É nesse momento que eu preciso passar esse tipo de informação. E aí, lembrar as pessoas, né? Que as brigas, as peleias, como a gente diz aqui, né? Que as brigas, as discussões, os conflitos, a violência também faz parte de uma reação ao sofrimento. E como que a gente olha para isso, não com mais raiva, não com mais ódio, não com mais conflito. Essas informações, nesse momento que a gente está começando a semana 2, em alguns, aqui na região metropolitana, que a gente está começando a semana 2 de um desastre,
são informações que a gente vai precisar passar, porque agora a gente começa informação com aumento, geralmente, de violência, aumento de suicídio, se e quando a gente não faz essas intervenções e essas informações massivas nos grandes eixos, nos grandes centros, ou seja, não faz essa comunicação chegar. Vai precisar de orientação, ou seja, se você realmente agora sentiu que tudo que foi dito, né, por esse profissional, por esse cuidador, você já fez e não está funcionando, aonde que você busca ajuda? Então, orientar essas pessoas, quais são os serviços, quais são os centros que estão funcionando, como chegar nesses centros. E se essa pessoa não tem condições, como que a gente leva essa pessoa até lá, né? Faz parte também do atendimento psicossocial. Ir junto com a pessoa e não só encaminhar ela num papel ou num formulário ou mesmo numa marcação de consulta online. E por quê? Porque todas as bases de georreferenciamento dela foram perdidas. Então, a sensação que ela tem, muitas vezes, é que ela não tem nem capacidade de sair sozinha. A pessoa fica, inclusive, com medo de se deslocar. E muitas vezes ela pode estar mesmo em risco, porque a gente ainda tem muitas áreas de alagamento. Bom, parte ainda das necessidades, emergenciais, a identificação dos corpos, e é muito importante a gente pensar agora como que a gente vai fazer isso, né? Se a gente tiver 100, 200 pessoas que perderam sua vida e um familiar vai ter que olhar para 100, 200 corpos, o impacto dele é muito maior se eu conseguir pegar as características dessa pessoa, conseguir fazer fotos desses corpos, mostra primeiro, né, as fotos, a pessoa identificou, vai lá no corpo exato do seu familiar. Isso geralmente traz um impacto muito menor do que eu levar a pessoa no morgue, eu levar uma pessoa no necrotério, ter que fazer o reconhecimento de um por um dessas pessoas, né? Essas são algumas estratégias que a gente utiliza quando tem desastres de grandes proporções, né? A gente utilizou isso no Haiti, já utilizamos no Congo, já utilizamos em outros lugares para poder mitigar parte do impacto dessas pessoas. Lembrando que parte do nosso trabalho é também acompanhar essas pessoas no reconhecimento dos corpos, né? Os enterros também, né? Então, poder ter um enterro digno, poder ter um ritual, poder dividir a dor com as pessoas que você ama, vai fazer muita diferença nesse luto a curto, médio e longo prazo. Então, ter rituais dignos, né? Pensa junto com a pessoa, né? Deixa ela se posicionar, deixa ela contar qual é a cultura, qual é a crença, que ela almeja, que ela deseja, mesmo que tenha muitas pessoas. É preciso fazer isso. Assim como tem muitas pessoas feridas e machucadas, nós também somos muitos, né? Felizmente, o Rio Grande do Sul não tem falta de profissionais, né, de saúde mental e atenção psicossocial, né? Embora pareça, podem ter certeza que tem lugares que não tem ninguém nem formado. Então, como que a gente faz isso de um jeito cuidadoso, qualificado, dando a dignidade que as pessoas merecem? Bom, parte ainda das necessidades agora é restabelecer os contatos sociais. Como vocês sabem, a gente ainda tem algumas crianças sozinhas, né, dentro de abrigos, pessoas que não sabem onde está seu familiar, e eu posso ser a melhor psicóloga do mundo, o psiquiatra mais fantástico da face da Terra, mas se aquela mãe ainda não encontrou seu filho, eu não vou conseguir estabilizar ela de uma forma coerente. Então, parte do nosso trabalho agora é ajudar no restabelecimento desses laços sociais, desses contatos. E muitas vezes basta um telefone, basta uma carta, basta uma foto enviada dessa pessoa para que a gente consiga encontrar. Então, começar a pensar como que a gente pode auxiliar, e tudo isso é saúde mental. Tudo isso é atenção psicossocial, tudo isso é primeira resposta em momentos de desastre. Então, pensar o suporte emocional, o que que é preciso para que essa pessoa se sinta ancorada, suportada? O que que ela precisa? Ela precisa, não sei, ter o cachorro ali perto dela? Ela precisa ter lençóis ou tapumes no ladinho para ela sentir que tem um cantinho que é dela? Eu não sei se alguém já teve alguma vez em espaços coletivos morando, é desesperador, né? Se você já teve uma casa, se você já teve quarto, e de repente você está ali com a sua vida inteira exposta para todo mundo, você não tem um momento que é só seu, você não tem mais referência do que é seu. Então, ajudar a pensar o que dá sensação de conforto, o que dá sensação de controle, o que dá sensação
de suporte e de ancoramento. E aí, ainda no nosso checklist, vem os cuidados pragmáticos, né? Tem água? Essa pessoa já bebeu água hoje? Já comeu alguma coisa? Tem colchão mesmo para ela dormir? Deram um lençol para ela? Tem travesseiro? Coisas muito simples, mas que é da minúcia que se faz o cuidado, né? E a pessoa sentir que ela está que ela está sendo vista, que ela está muito ancorada e amparada, e isso geralmente não se dá pelo excesso de coisas que a gente oferece, mas dá pela escuta que a gente oferece, de uma forma que ela sente que ali tem afeto. Então, como que a gente faz isso? Quando a gente está num abrigo com 8 mil, que a gente consegue fazer com afeto, olhando nos olhos, quando o cheiro de banheiro, quando os trovões estão de fora, os helicópteros estão no lugar. Não é fácil. Por isso, precisa estar muito ancorado, muito dentro do seu eixo. Ah, vocês estão me ouvindo? Estou vendo a instabilidade da internet, né? Deu um pouquinho, mas dá Nath, eu para só ver. vejo você e o Dá para Christian, ver. então vocês. Dá para ver sim. Pode se quiser. Agora deu uma Não, congeladinha. Congelou um pouquinho. É, congelei? Então voltou, vamos voltou. lá. Agora voltou. Eu acho que a Pronto. última parte tem que retomar, Débora, talvez o último minuto, assim, que não deu para ouvir. Dos cuidados pragmáticos, Acho que não chegou a ser um minuto inteiro, assim. É. Pode pegar o fio de onde tu acho tinha que eu estava parado, falando que acho que tá dos bem. cuidados pragmáticos, né? Isso. Então, nos cuidados pragmáticos, ter certeza de que para conseguir estabilizar emocionalmente alguém, eu tenho que ter certeza que essa pessoa, primeiro, ela está segura, depois que ela já bebeu água, ela tem água potável para beber. É um dos desesperos que a gente está vivendo dessa fase, né? A garantia de ter água potável para todo mundo. Eu tenho que ter certeza que ela tem algo para comer, que ela tem as pessoas que ela ama mais próximas dela ou do controle dela. E aí, lembrando, né, que ter as pessoas que a gente ama não significa a família. Isso é um desafio, né? Porque a gente escuta o tempo inteiro, manter a família unida, mas para algumas pessoas é libertador não ter a família perto, né? Eu sempre me lembro de um, de um senhor em Brumadinho, que a gente perguntou, ele estava preso, né, isolado, e aí foi fazer um resgate de helicóptero, e ele dizia, me deixem aqui, gente, não, mas é muito arriscado, fica aqui, sozinho, isolado, e ele dizia, não, mas é libertador, eu estou muito cansado, né, o meu filho é adicto, a minha mulher está há muito tempo, né, em disputa, em discussão, então assim, ficar aqui isolado, o que eu quero água, eu quero os meus bichos junto comigo. E ele era criador, né? Criava vários animais. E ele dizia, quando a lama chegou, eu disse para Deus, né? Se você me quer vivo, me deixa aqui. Se for minha hora, me leva. E por incrível que pareça, a lama fez todo o entorno na propriedade dele, levou toda a vizinhança e ele ficou sozinho, isolado, mas ele ficou literalmente dentro de uma ilha. Ele e os animais. Ele dizia: olha, eu acredito que foi Deus que quis me deixar aqui e me deixou com tudo que eu amo, que eram os bichos, que era o lugarzinho onde ele ficava. Então, assim, o cuidado a gente oferece a partir daquele que pede, não do que a gente acha que o outro precisa. E esse é um desafio de fazer isso quando a gente tem 8 mil pessoas para cuidar dentro de um abrigo, todos pedindo ajuda e todos demandando. Mas na hora que a gente estiver em contato com as pessoas, ter esse cuidado para realmente dar o tempo que for necessário. E se for preciso pedir ajuda, pedir reforço, essa é a hora de fazer. Bom, mais checklist. Então, o que é essas necessidades, né, que a gente precisa ficar atento? Essas necessidades básicas, água, comida, lugarzinho para ficar protegido. Ter certeza que essa pessoa não está voltando para uma área de risco. Então, se você é psiquiatra, você já atende em unidade de saúde, você já tem lá seus pacientes, você já atendia essas pessoas que estavam nessa área de risco, nessa área de alagamento. Lembrar que dependendo
dependendo da medicação que você oferecer para ela ou que você der continuidade para ela, e ela voltar para uma área de risco, será que ela está com a capacidade de ficar em alerta e vigília suficiente para poder se locomover, para poder fugir, para poder resgatar as pessoas que ela ama? No caso de ter, não sei, uma ruptura de um dique ou aumento do nível da água, esses são pontos para a gente ficar muito atento. Na região serrana, nós perdemos muitas famílias. Eu não sei se vocês lembram, em 2011, na região serrana, foi feita uma distribuição irregular de benzodiazepínicos na primeira semana do desastre. Foi distribuído como se fosse água mineral, praticamente, né, no centro da cidade. O que que aconteceu? Muitas pessoas foram para casa, foram para casa, se automedicalizaram ou foram medicalizadas de uma forma equivocada. As crianças sobreviveram e quando nós perguntamos o que aconteceu, né, com os teus pais, eles diziam, a casa começou a rachar, a casa começou a cair, nós tentamos acordar, né, o papai, eu tentei acordar a minha mãe, mas eles não acordavam, eram pessoas que estavam extremamente medicalizadas, não conseguiram se salvar, né? As crianças que não tinham sido medicalizadas conseguiram entender os ruídos, os alertas, os sons, as sirenes, mas os adultos não. E esse é um risco, né? E esse faz parte do nosso compromisso, porque às vezes na ânsia da gente querer amenizar ou mitigar um sofrimento, a gente vai causar um sofrimento muito maior. Porque no futuro vai vir o arrependimento, inclusive dessas pessoas, de que não salvaram as pessoas que elas amavam, não tiveram condições, de fazer o movimento que elas fariam se elas tivessem alerta e vigília suficiente para conseguir cuidar daquilo que também é importante para elas. A importância, né, de identificar esses mecanismos e essas reações de defesa e não tomar tudo como algo pessoal, né? Imagino que muitas pessoas agora estão incomodadas, né, de tentar ajudar e receber um não ou um movimento mais firme de um abrigado, mas lembrar que ser abrigado não significa ser uma pessoa pobre. Qualquer um de nós aqui, né, dependendo de onde a gente mora, pode ser um abrigado em qualquer momento. E isso tem que ter muito claro, né? Porque não é porque eu ajudo que eu estou num lugar de poder prever ou de me posicionar de uma estratégia de poder e a gente sente isso, né, quando a gente está cuidando. Então, também tomar esses cuidados. Ainda das necessidades de reconstituir essas histórias singulares, essa sensação de que as pessoas estão estranhas, de que o mundo está estranho, de que elas também não estão se reconhecendo. E como que a gente olha para isso com verdade, porque é estranho mesmo, né? Não é todo dia que a gente tem que sair correndo de casa, levando só o que a gente consegue e olhe lá, né? E essa estranheza precisa ser reconhecida e isso dura algum tempo. Bom, as necessidades interpessoais a gente já falou, né? Informar, orientar. As macrosociais, né? Agora é o momento dos gestores, quem está aí do outro lado, imagino que tem vários gestores, né? Pensar como que a gente estrutura esse sistema que compensa esses gaps da crise, mas que não desabasteça o que já existia. Eu costumo dizer que tem uma linha que ela precisa ser contínua. Quem já utilizava a medicação contínua, quem já tinha um tratamento, não pode ser desabastecido. Por isso que o sistema precisa continuar. E por isso que quem vem de fora, neste momento, é tão importante, porque ele não substitui quem está ali, mas ele agrega, ele soma. Mas ele só consegue somar se quem estava já no lugar estabelecido consegue oferecer um espaço que seja o espaço do transitório, porque logo, logo vocês vão ver, os voluntários começam a sair, e geralmente as pessoas se ressentem muito, mas é necessário. Vocês imaginam que horror seria morar num lugar onde os voluntários nunca mais vão embora e vão estar sempre dentro do sistema. É preciso acontecer, mas a gente tem que fazer isso de uma forma gradual e de uma forma que esteja dentro do plano. E isso tem que envolver. Eu costumo dizer que quando a gente monta um plano para acolher, não sei, 5.000 voluntários, o plano já tem que prever como que funciona a saída desses 5.000 de uma forma gradativa e que seja pontualmente restabelecido o sistema, né? Então não é para aparecer e desaparecer na mesma forma, a gente desaparece de uma forma muito mais gradual. Aqui eu não vou me ater, porque meus colegas já fizeram muito bem, né, para falar desses primeiros cuidados psicológicos, estamos todos alinhados, né? Todos recomendamos o mesmo do IASC, OMS, Projeto Espera, estamos todos no mesmo alinhamento.
E aqui, só para finalizar, lembrar quem somos nós, né? Se a gente está falando de psiquiatria, de psicologia, de saúde mental, de atenção psicossocial, a gente não ajuda a edificar casa nem bairro, mas nós ajudamos sim a remendar os objetivos de vida e construir desejos para a estruturação de sonhos. Esse é o nosso trabalho, e podem ter certeza que é tão importante quanto reconstruir os bairros e as casas. E já digo para você, seguimos juntos, né? Eu costumo dizer que eu sou uma predestinada, né? Eu nasci em Santa Maria, eu estudei em Santa Cruz do Sul e estou sempre aqui em Porto Alegre. Eu estou na rota, de alguma forma, dos eixos, de cuidado dos desastres, né? E as pessoas dizem, nossa, que azar. Não, acho que é uma sorte, porque se a gente nasceu nesse lugar, a gente tem condições de ter ferramentas para poder trabalhar com muito mais agilidade. Então, seguimos juntos, né? E eu espero que a gente consiga fazer um trabalho que continue fazendo a gente ter orgulho do lugar onde a gente nasceu e da cultura que a gente tem, da sociedade que a gente é capaz de estabelecer juntos. Valeu muito a pena, né? Eu acho que a qualidade das apresentações foram no ponto daquela necessidade que eu acho que todos nós estávamos sedentos, né? Nesse momento que a gente está vivendo e que com certeza cada um que está aqui, cada um que tem esse privilégio de estar aqui hoje, né, assistindo essas aulas, possa replicar esse conhecimento, né? A gente tem um trabalho enorme pela frente, né? Então, eu realmente queria agradecer, né, o pessoal né, que pôde se dispor, né, o Christian, a Débora, a Melanie, para nos nutrir essa noite, né? Então agora eu só deixo com vocês a palavra. Eu vou fazer um uso bem rápido. Eu não vou responder, para mim está um pouquinho difícil de ler todos os comentários, mas eu só queria agradecer o convite, agradecer a presença dos colegas que estão aqui. Foi um prazer ouvir a Débora mais uma vez. Eu sou fã do trabalho da Débora e a Melanie, que a gente trabalha junto há anos, né? Eu acho super. A gente tem enfim, estava num grupo de WhatsApp. E aí a Débora estava no grupo, aí quando a Débora chegou em Porto Alegre, foi assim uma festa no grupo de WhatsApp. E né, todo mundo ficou assim aliviado, graças a Deus, mãozinha, aquele negócio, porque eu acho que a Débora tem uma visão macro que eu acho que dificilmente um profissional de saúde mental tem. Eu acho que é algo muito bom, assim, essa visão geral de como proceder, o que fazer, quando fazer. Eu acho que isso é fundamental. Então, eu só queria destacar isso. E eu só queria finalizar. Eu tenho uma comentário ali com o quanto é difícil a gente aprender primeiros socorros psicológicos no calor da hora. É mesmo. Por isso é que nós deveríamos lutar que isso fosse parte de currículo. Isso deveria estar no currículo do médico, no currículo do psicólogo. Isso não poderia ser algo que a gente sai correndo de qualquer jeito para tentar, e aí alguns querendo inventar a roda no pior momento de fazer isso, né? Então, é só algo que acho que nós, profissionais da área psi, deveríamos talvez lutar mais fortemente para isso, né, ser uma questão de formação básica da nossa área como um todo. Obrigado. Bom, eu gostaria de comentar, assim, foi um privilégio, né, eu poder estar com vocês e eu não conhecia a Débora, prazer, e eu acho que uma coisa, assim, muito importante que tu colocasse, Débora, é essa coisa, assim, da gente olhar do ponto de vista da pirâmide da organizacional, né? E isso que o Christian falou, eu acho que tem uma coisa assim maior. A gente tem uma recorrência de tragédias e a cada tragédia a gente se reúne, né, de uma forma emergencial para ter um conhecimento ou até o número de protocolos e referências que existem começam a aparecer e a gente não tem algo pronto a nível, diria, não só do Rio Grande do Sul, mas a nível de Brasil, para que se possa atender, né, essas necessidades de catástrofes, né? E a coisa assim que nós, profissionais da área de saúde mental, a gente tem que ter, acho que, uma maior responsabilidade
e uma maior disponibilidade, né, para poder estar mais presente e ir atrás de alcançar esse tipo de conhecimento e estruturação de intervenções e de apoios nessa situação de desastre. E acho que é uma coisa assim que nós temos pessoas, nós temos conhecimento, né? E também nós temos um nesse momento, falando especificamente nós temos um povo que ajuda, que está disponível e que é extremamente empático e é muito emocionante a gente ver isso e estar dentro de toda a tragédia, poder sentir e ter essa sensação de unidade pela empatia, né? Eu A já falei conversa. demais, mas eu quero só reforçar o quão emocionante é, sabe? É participar da reconstrução, sabe? Desse tecido social que está tão machucado, que está tão ferido. E, e é tão reconfortante, sabe? É o olhar. Teve um momento que tinha mais de 200 pessoas, né? Você pensar que há 22 horas, de um momento que já está todo mundo no seu mais do que o seu limite, né? Provavelmente muitos de nós nem almoçaram. Eu nem almocei ainda, né? Eu tô aqui esperando terminar para a gente para almoçar. Imagino que assim como eu, tem vários aí do outro lado. Imagino que vários de vocês não pregam o olho há dias, né? Ou não conseguem se concentrar no trabalho, ou não conseguem, mas estão aqui, sabe? Por alguma razão decidiram investir seu tempo para aprender como que cuida melhor, como que cuida de um jeito que vai fazer diferença nessa sociedade. E é isso que me emociona, sabe? A capacidade que o ser humano tem de se conectar a tal ponto de passar do seu próprio limite para se conectar com algo que está maior entre eles, que é a capacidade de se reinventar como sociedade. E eu acho que esse, para mim, é o maior aprendizado do desastre, sabe? Como que você dá o clique e diz, é assim que a gente reconfigura o tecido de uma sociedade, que a gente se reinventa de uma outra forma. E eu tenho orgulho de fazer parte disso tudo. Eu tenho muito orgulho de estar aqui junto com vocês. Então, eu agradeço, né? E sigo dizendo, estamos juntos. E não é uma social, não é uma diplomacia, né? É um estamos juntos verdadeiro, né? E como a gente gosta de dizer, não está morto quem peleia, né? Então é a nossa hora agora de ir pelear com afeto, com carinho e com técnica, que é assim que a gente trabalha nos desastres. E muito obrigada por esse convite. Então tá, pessoal. Bom, quem estava pedindo mais informações, né? Vai ficar gravada, né? Essa live pode ser encontrada no YouTube da associação. Também nas redes sociais da Associação de Psiquiatria vocês já encontram materiais, tá? E certamente o pessoal vai continuar disponibilizando outros materiais. Então, assim, agradecer muitíssimo a presença de todo mundo, de vocês três, que eu sei que fizeram, né, um grande esforço e trouxeram essa experiência fantástica que todos três têm. E só para concluir, dizer o seguinte: eu vejo isso que a gente está passando como um sintoma. É um sintoma muito doloroso, mas é só um sintoma, né? E é um sintoma de um problema bem maior, né? Então, nós que somos, né, profissionais que identificam problemas e fazem diagnósticos, a gente tem que poder enxergar e ajudar a nossa sociedade a enxergar esse problema maior, que é muito complexo, que é inadiável, que a gente pode chamar de mudança climática, pode dar outro nome, mas é algo assim que é um outro momento histórico que a gente não adianta agora querer só que passe, né? Como talvez aconteceu com a pandemia, né? Todo mundo, vamos voltar para o normal, né? Isso é quase como querer que o relógio ande para trás. Então é melhor, né? A gente olhar para frente, pensar juntos, né? E fazer juntos esse caminho, porque as soluções são técnicas, né? E aí a nossa especialidade, como disse a Débora, a gente tem que assumir o nosso papel agora, e é o que a gente está fazendo, mas também tem soluções que são políticas, que são da sociedade, e que a gente também pode contribuir com o nosso conhecimento, com a nossa experiência. Então tá bom, vamos todos cuidar da nossa saúde mental agora, ter um bom sono, tá? Quem não comeu, coma direitinho, e boa noite a todos. Até mais.